Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela maravilha que é a vida. E ela realmente é maravilhosa quando a gente busca nessa vida compreender a palavra do Senhor, exercer o seu ministério, praticar o amor, a caridade, levar a mensagem de Deus ao coração de pessoas que estão aflitas, como nós já fomos aflitos, nós já fomos ansiosos, nós já fomos medrosos e hoje nós encontramos no Senhor, hoje, a liberdade, a confiança e a certeza que temos um Pai que nos ama. Não temos apenas um Criador, não. Nós temos um Pai que nos ama. A nossa meditação hoje será no livro de Isaías, capítulo 50. E nós vamos utilizar o versículo 1 e diz: Assim diz o Senhor: Onde está a certidão de divórcio de tua mãe, a que eu tenha repudiado? Ou qual de meus credores é aquele a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas iniquidades fostes vendidos, e por causa de vossas transgressões é vossa mãe rejeitada. Quando a gente olha esse versículo, que está tratando de divórcio, o que me vem à mente, ou o que nos vem à mente inicialmente, é que Deus se divorciou do seu povo, né? Mas, se a gente olhar com um olhar cuidadoso, a gente verá que Deus jamais se divorciou do seu povo. Mas a gente vê sim que o seu povo, reiteradas vezes, caminhou contrário às, vamos dizer assim, exortações, às instruções de que Deus determinou para ele. E esse afastamento cria uma sensação de divórcio, trazido em consequência pela iniquidade praticada pelo povo. Mas Deus, ele está confrontando o povo. Ele está literalmente confrontando o povo que esse divórcio, que é um divórcio tanto físico quanto espiritual, é um divórcio causado na cabeça e nos corações deles. Quando a gente vai lá no versículo, quando você começa a ler lá no versículo 24 do capítulo anterior, do capítulo 49, a gente vai ver que Deus, ele fala assim, o profeta anuncia de Deus o seguinte: será a presa tomada do poderoso ou que legalmente foi feito cativo libertado? Nesse capítulo, havia um clamor do povo que o povo se sentia abandonado pelo Senhor. E é desse abandono, dessa situação dele estar em cativeiro, é que há essa sensação no povo de divórcio, que eles estão abandonados. Eles esquecem-se que, dentro das iniquidades praticadas por ele, quem os enviou para aquele cativeiro é o seu Deus, é o seu Pai, é aquele que tem controle sobre tudo. Mas o Senhor, este mesmo Senhor também, dentro deste mesmo capítulo, quando ele chega lá no versículo 25, ele diz, na segunda parte: pois eu lutarei, irei lutar contra aquele que lutar contra ti, e eu salvarei teus filhos. Não é isso? E lá no final do 26 ele diz assim: toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou teu Salvador e teu Redentor, o poderoso de Jacó. Ele traz contextos locais, contextos atuais, mas que atuais, quando eu falo em relação ao tempo que se vivia, mas sempre com uma pitada daquilo que o Apocalipse vai nos revelar. Ele está sempre trazendo, diz assim, olha, esse Senhor, o Senhor Deus, o Deus Pai, que está agora se manifestando para ti, Israel, ou para ti, Judá, nesse contexto, este mesmo Deus Pai, agora pelo Deus Filho, lá no aparecimento de Jesus Cristo, quando ele começa a evangelizar, começa a anunciar a sua palavra, ou seja, para libertar o seu povo desse aprisionamento, né? E principalmente de rituais e de sacrifícios que nada lhe serviu, de fato, que eram reiteradas vezes repetidas ano a ano, para trazer por um único e verdadeiro sacrifício vivo, que seria o feito pelo próprio Pai, para que mais tarde esse próprio Jesus, agora como Senhor, o julgador, ele se fará presente diante que toda a carne, como ele próprio diz aqui, se manifestará, toda a carne saberá que ele é o Deus, na verdade. Então parece que o povo esquece isso e traz a situação de divórcio que ele está questionando, mas é um divórcio que de fato não existe. A iniquidade do homem, a infidelidade dele, do povo dele, afastou eles de Deus, mas Deus sempre
zelando pelo seu povo. Mas eles não entendiam. E aí, eles não entendiam porque espiritualmente eles estavam muito fracos. Quando a gente chega lá no versículo 2, ele diz assim: por esta razão, quando eu vim, não havia nenhum homem. Por esta razão, quando eu vim, não havia nenhum homem. Quando eu chamei, não havia ninguém para responder. Está minha mão encurtada de alguma forma que não possa redimir? Ou não tenho eu poder para te livrar? Eis que a minha repreensão eu seco o mar, eu faço de rios no deserto. Seus peixes tiram mal, porquanto não há água e morre de sede. Ele faz 4 perguntas para o seu povo, dizendo que, espiritualmente, aquilo que Deus anunciava para eles, eles não respondiam, por isso ninguém se apresentava. E ele diz, mas ainda assim, a mão dele não estava encurtada para o seu povo, ou seja, a mão dele, que era a misericórdia dele, alcançava o seu povo. E o seu povo tinha que entender que a repreensão do Senhor, que era o que eles estavam sujeitos, que era a repreensão do seu pai, do seu Criador, daquele que sustém ele, daquele que conduziu pelo deserto, daquele que fez todas as maravilhas pelo povo. Ele disse assim, é essa mão de repreensão que está no momento sobre vocês. Mas, após então Deus revelar toda a sua magnificência de poder, uma plenitude, cientificar o seu povo, alertar novamente o seu povo, que ele era um Deus de poder, né? O profeta se apresenta por meio da vontade de Deus, dizendo que a ele, né, foi dado o poder da palavra. E ele estava então preparado, apto, com discernimento e com a pontualidade, com a, vamos dizer assim, a perspicácia correta para aplicar a palavra do Senhor, né? Para aplicar a palavra do Senhor adequada à situação de cada um, por todo aquele que está cansado. E para isso, Deus acordava este profeta todos os dias, uma manhã após a outra, e Deus preparava nele os ouvidos dele para ouvir como alguém de grande conhecimento, ou seja, preparava, porque agora o Senhor dava a este, que é o profeta Isaías, a sabedoria. Irmãos, e é muito notório, muito interessante sobre isso, que eu na minha vida prática agora, recente, um amigo meu de Belém, passando por uma situação muito específica, né, devido a alguns negócios que, segundo ele, desandou por alguma forma, né, ou por mau zelo, ou por má atenção, ou mesmo pela forma como, ou às vezes, as pessoas se aproveitaram, não honraram os seus compromissos com ele, e ele estava em angústia. E a gente tem que estar preparado para oferecer a este que está cansado, assustado, ansioso, palavras como o Isaías está trazendo aqui, mas Isaías está trazendo palavras de libertação, palavras de repreensão e palavras até de esperança, que toda repreensão, quando você ouve com discernimento, ela te traz esperança. E o melhor é que o próprio profeta, ele diz que ao receber a palavra do Senhor, ele não se tornou resistente, ele não se tornou relutante, ele não se inconformou, ele não se fez rebelde. E, principalmente, ele não recusou o propósito, a missão, a instrução que lhe foi dada. E ele sai, como ele está ali no meio do povo judeu, instruindo, trabalhando, anunciando a verdade e despertando o ouvido do povo como seu ouvido foi despertado pelo Senhor. Mais na frente, ali no versículo 6, ele vai trazer agora a figura mais clara de Cristo, né? Mais clara de Cristo. Ele traz a figura do profeta para o momento, mas a gente consegue perceber agora, com o passar do tempo, a clareza nos é dada, a venda dos olhos nos é tirada, e a gente consegue perceber que quando ele aparece dizendo que Cristo se coloca pronto, né? Se coloca, vamos dizer assim, não de combate de frente àqueles que os golpeiam, né? E aqueles que lhe enchem de vergonha, lhe enchem de cusparada, ou seja, aqueles que lhe rejeitam. Vem a figura de Cristo aqui. Mas há um conforto, porque o profeta diz que Deus ajudará aquele que está necessitado, esse que está sendo rejeitado, e ele não será confundido. Ele não será envergonhado, porque o Deus estará ao lado dele. E o que a gente consegue perceber
Então, na verdade, é que Deus dá clareza ao povo para a gente contar na nossa situação de vida, na nossa angústia, e que a gente está sentindo abandonado, e em especial, porque é como o povo de Judá está sentindo, em especial, um abandono causado pela própria insensatez do povo. E aí, meu irmão, você certamente, você não é diferente de mim, você por vezes olha a tua movimentação, tua vida, tuas decisões, o quanto nós nos precipitamos, né? Nos precipitamos ou nos afastamos, às vezes, do Senhor verdadeiramente. E isso causa uma sensação, às vezes, um momento de silêncio na resposta do Senhor para a nossa vida. E esse silêncio incomoda, esse silêncio machuca. Mas, por vezes, esse silêncio que é a resposta vem acompanhado com uma série de consequências que são... Está vendo essas agressões que Cristo está sofrendo, essas cusparadas, essas humilhações? A gente acaba passando na nossa vida prática. Mas tenha certeza, quando tu te realinha ao Senhor, quando tu te reaproxima, e principalmente quando tu com fé, verdadeiro arrependimento e fé, o arrependimento, por ver, há sempre uma discussão se o que vem primeiro é o arrependimento ou a fé. Quando a gente está vendo lá de João Batista, ele fala primeiro arrependei-vos. Quando a gente está dentro do Novo Testamento, parece que a expressão da manifestação da fé, ela ganha um poder a mais, ela ganha um upgrade nesse sentido. Então, a gente precisa sim vir de fé, e essa fé, ela certamente vai nos constranger, porque agora a gente olhando a face de Deus, e principalmente sabendo que nós não estamos, ele não está divorciado da gente, porque para ele a relação dele é eterna com aquele com que ele escolheu, a gente com certeza sai muito mais fortalecido e muito mais preparado para enfrentar esse desafio, ou às vezes esse silêncio de Deus, que é uma ação de cura nas nossas vidas. Que o Senhor possa estar conosco e que Ele possa nos cuidar, meu irmão.